E aí pessoal, aqui é Alberto Delislo trazendo mais uma análise aqui do Filosofia Nerd sobre Naruto. E nesse episódio vamos falar do carismático Rock Lee. Rock Lee é sem sombra de dúvidas um dos personagens do Naruto que mais nos trazem lições. Sua persistência, sua energia são realmente invejáveis. Mesmo com a impossibilidade de ele utilizar do ninjutsu, do genjutsu, ele mostra que o esforço pode sim nos levar muito longe. E não à toa, ele protagonizou uma das lutas mais marcantes de todo o anime, logo no início, contra o Gaara. No episódio de hoje, vamos falar sobre como que a nossa mentalidade influencia nossas atitudes e como que ela pode nos fazer chegar mais longe. E para isso, vamos também falar de alguns conceitos da psicóloga e professora Carol Dweck. E claro, se você gosta de vídeos como esse, que fazem análise filosófica e psicológica de personagens de anime, filmes, séries e outros elementos da cultura pop, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo, porque toda semana a gente traz 3 vídeos aqui, então fica ligado. Rock Lee é sem dúvidas um personagem muito carismático e muito engraçado. Aliás, você sabia que ele foi inspirado no Bruce Lee? Eu sei, essa geração aí já tava achando que ele foi inspirado pelo Pokémon Hitmonlee. Não, né? O próprio Pokémon também foi inspirado no grande mestre Bruce Lee. Além de haver uma relação óbvia no estilo de arte marcial que eles praticam, Rock Lee tem o mesmo nome, a mesma data de nascimento e até mesmo o mesmo corte de cabelo do Bruce Lee. Inclusive, até a sua roupa é inspirada num dos filmes do lendário Bruce Lee. E Rock Lee sempre teve um sonho de ser um grande ninja. A sua falta de domínio do ninjutsu e do genjutsu foi motivo de zoação e de dúvida para seus colegas. Além disso, ao entrar para o time Gai, Lee teve que conviver com Ned, ninja que já tinha um grande talento natural. Tendo todos os motivos para se sentir menor, para se sentir mais fraco, Lee sempre viu qualquer desafio como um objetivo a ser superado. Até mesmo no exame Chunin, poucos acreditavam que ele poderia derrotar Gaara. E mesmo tendo sido de fato derrotado na batalha, ele saiu moralmente como vencedor. E Gaara, desde o princípio, foi tido como invencível, como intocável. Na sua infância, apesar de tentar ser amável com as pessoas, acabou se tornando uma pessoa distante, fria. Isso por também ter um demônio no seu corpo, né? O Shukaku. Tendo sido selado com o demônio na sua infância, Gaara acabou desenvolvendo uma proteção de areia que era considerada impenetrável. A areia podia defendê-lo mesmo sem o seu consentimento. Assim, Gaara acabou matando diversos ninjas adultos, mesmo quando ele era bem pequeno. E ele acabou se tornando uma máquina de destruição e de morte. Quando Lee acabou sendo sorteado para lutar contra o Gaara, todos já tinham certeza do resultado. Afinal, o garoto que não sabia usar o ninjutsu não duraria nem segundos contra Gaara no deserto. Mas a gente sabe que as coisas não foram bem assim, né? Antes de voltarmos a isso, vamos entender como e por que Lee consegue nos inspirar. Vamos entender que mesmo quando temos várias limitações, é a nossa mentalidade que muda tudo. Falando em mentalidade, é impossível não citarmos o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da já citada Carol Dweck. Esse livro, aliás, foi um dos grandes popularizadores do termo Mindset, que podemos simplesmente traduzir como mentalidade. Carol Dweck, antes de ser professora em Stanford, ela foi professora em Harvard, foi professora na Universidade de Illinois e também na Universidade de Columbia. Ela nasceu em Nova York em 1946 e dedicou sua carreira a estudos sobre motivação, personalidade e desenvolvimento social. A sua ideia mais famosa se relaciona com essa perspectiva de que a visão de mundo que as pessoas têm vão alterar as formas que elas mesmas evoluem e adquirem novas habilidades. E Carol vai dividir em 2 tipos de mentalidade: mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Seu trabalho nesse campo conta com uma extensa pesquisa, inclusive envolvendo análises neurológicas, para entender com mais profundidade as respostas dos participantes. Para Carol, a maneira como vemos os desafios e como a gente lida com eles está intimamente relacionada com o que ela chama de crença básica. Vamos entender isso com exemplos de pessoas que apresentam os 2 tipos distintos de comportamento. A crença básica da pessoa A é a de que suas habilidades são sempre naturais e que não é possível evoluí-las. Ou seja, ou a pessoa nasce boa ou nasce ruim em alguma habilidade. Não é possível que ela se desenvolva, que ela aprenda, que ela melhore.
E isso está relacionado com as experiências de vida da pessoa, principalmente na infância. Quando uma criança é excessivamente cobrada, ela pode se sentir frustrada, pode ter baixa autoestima. Ela pode ter a ilusão de que seus erros são um selo permanente de incompetência. Ela falha em reconhecer que mesmo pessoas de alto nível em qualquer área também passam por dificuldades, também passam por obstáculos. As características observáveis nesse tipo de pensamento são falta de disposição para enfrentar desafios, perda de interesse em diversos assuntos, por exemplo, a pessoa começa sempre um projeto e nunca termina, e também falta de abertura para o novo. Já a pessoa B, ela sempre acredita que pode aprender, que pode se desenvolver, pode aprender novas habilidades. Ela vai ter uma tendência de ter uma melhor autoestima e aceitar melhor seus próprios erros. E ela sabe que ela erra como qualquer outra pessoa também erraria. Mas apesar de errar, ela entende que o erro está relacionado com o processo de aprendizagem. As pesquisas de Carol Dweck apontam também alguns caminhos para a gente educar as crianças, ou mesmo para incentivarmos e motivarmos outros adultos. Um truque bastante simples seria o de focar justamente nas características que as pessoas tendem a ver como mais flexíveis. Assim, um pai deve elogiar seu filho segundo o seu esforço, e não segundo sua inteligência. Muitas pessoas falam, né? Você é inteligente, na esperança de construir uma melhor autoestima para o filho ou para motivar um amigo. Mas as pesquisas apontam que esse tiro pode sim sair pela culatra. Em um dos seus diversos testes, Carol distribuiu provas difíceis para diversas crianças e as dividiu em dois grupos. Um grupo que foi elogiado pela inteligência e outro que foi elogiado pelo esforço. O grupo que havia sido elogiado pelo esforço continuou tentando acertar os testes cada vez mais difíceis. Já o outro grupo acabou desistindo muito antes. Esse insight é tão importante e é muito próprio para os nossos tempos. Com a evolução da sociedade, as famílias diminuíram e as crianças se tornaram o centro das atenções. E com isso, muitas vezes elas crescem com constantes elogios a características que são entendidas como fixas. Às vezes a gente fala, né? Você é especial, você é lindo, você é inteligente. O resultado disso é que hoje temos uma geração que tem baixa tolerância a críticas e a falhas. Além disso, é cada vez mais comum que os espaços sociais precisem cada vez mais de estímulos lúdicos, numa tentativa de disfarçar os problemas inerentes de qualquer carreira. É claro, né? A gente não pode fazer generalizações. A própria representação lúdica pode nos fazer evoluir nessas questões, mas o fato é que podemos e devemos entender as novas motivações dos novos tempos. Uma mãe tem toda a liberdade do mundo de chamar seu filho de lindo, maravilhoso, inteligente, é quase o Alberto Delísula, mas é simplesmente aconselhável que ela também faça um reforço positivo que seja referente a características como esforço, persistência e resiliência. Bom, vamos falar um pouco mais aí de porrada e pancadaria. Bora quebrar tudo aqui. Vendo o arco de evolução do Rock Lee, fica claro que talvez nenhum outro ninja tenha tanta mentalidade de crescimento quanto ele. Mesmo Naruto, que também se esforça de maneira extrema, tem certas características e vantagens que Lee nunca teve. Então vamos lá, vamos olhar para os 4 segredos do Rock Lee para ele se tornar mais forte. Com as lições que ele tem para dar, a gente nem precisa de coach aí para crescer na vida. Primeira lição do Lee: seja realista. Uma das características que demonstram o pensamento de Lee e a sua evolução é o quanto que ele é realista. Ele não tem mania de grandeza, não tem ilusões de poder. Isso pode nos remeter àquilo que é conhecido como efeito Dunning-Kruger, que postula o comportamento de pessoas com ilusão de superioridade. O cerne do efeito Dunning-Kruger é a ignorância, porque ela gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. Basicamente, as pessoas ignorantes não sabem que são ignorantes e tendem a superestimar seus conhecimentos e habilidades. Eu disse lá no início do vídeo que o Lee saiu moralmente vitorioso da luta contra Gaara. E isso também se deve ao que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu demonstrar que Gaara não era invencível, não era intocável e que o esforço tem grande poder. Gaara perdeu porque, no fundo, a sua confiança foi abalada. Lee deitou o cara na porrada e basicamente transmitiu a mensagem: comigo na porrada ou da areia? Lee não ignora seus próprios defeitos e falhas. E isso nos leva ao próximo item. A segunda lição é focar naquilo que se tem controle. Exatamente como Carol Dweck disse, Lee não se preocupa com as coisas que ele não pode mudar. A maneira que ele descobriu para sempre se superar foi encontrando tudo aquilo que ele podia fazer e como trabalhar nas suas próprias habilidades. Ele não se desgasta, não se preocupa com o fato de não dominar o ninjutsu.
E quantas vezes, né, a gente não faz justamente o oposto? Quantas vezes na vida nós gastamos tempo nos preocupando com coisas tão distantes e acabamos nos esquecendo de fazer o básico? Muitas vezes a gente gasta um tempão em discussões que a gente sabe que não vai dar em nada, né? Fica aquele tempão lá escrevendo aquela resposta enorme lá no Facebook para poder simplesmente dar uma resposta pro hater. E na verdade a gente está alimentando uma discussão com pessoas que fazem críticas vazias porque simplesmente querem extravasar frustrações. Enfim, nós podemos sempre viver frustrados com a política, com a nação, com o mundo, ou podemos entender aquilo que podemos realmente mudar e canalizar nossas forças para construir algo melhor. E isso vai nos levar à terceira lição, que inclusive é uma das mais importantes do desenvolvimento pessoal, da psicoterapia, que é a ideia de que grandes passos podem levar a grandes jornadas. Dizer que devemos focar naquilo que podemos mudar não significa ignorar as injustiças do mundo, muito pelo contrário. Nós somos pessoas mais felizes quando mudamos o nosso entorno e a partir de pequenos passos é que as coisas grandes começam a mudar. O sonho de Lee sempre foi de ser reconhecido como um grande ninja. Apesar de não ter sido um caminho fácil para ele, ele sempre conseguiu traduzir essa sua visão de longo prazo em pequenos passos realizáveis. Não à toa ele diz: se eu não conseguir fazer 400 flexões, eu vou bater no boneco de madeira 800 vezes. Se eu não conseguir bater nele 800 vezes, eu vou pular corda 2000 vezes. Fica claro com essa mensagem que Lee tem metas objetivas de curto prazo, mas são metas que convergem com seus sonhos, seus planos de longo prazo. Se você, por exemplo, quer ser fluente em inglês, coloca metas realistas, coloca metas objetivas para todos os seus dias, assim como o Lee fez. E a última grande lição: tenha fé. A última grande lição do Lee é sobre a fé. Podemos lutar o quanto for, mas precisamos acreditar em alguma coisa. Não precisa ser numa entidade, alguma coisa do tipo, mas o simples fato de acreditar que podemos chegar mais longe vai fazer toda a diferença. Lee acredita na sua própria capacidade de crescer. E como mais uma vez é característico de uma pessoa com mentalidade de crescimento, Lee entende que suas próprias falhas não devem abalar a sua fé. Ele pode cair, mas sempre se levantará. O herói não é aquele que nunca cai, é aquele que se levanta de novo, sem nunca perder a visão dos seus sonhos. Rock Lee é um personagem que sempre nos inspira. Que outras reflexões, lições você já teve com esse personagem? Deixa seu comentário. E é claro, se você tiver sugestão de outros temas, animes, filmes, pra gente analisar aqui no canal, já deixa nos comentários. E lembra, né? Se não tiver inscrito, com o sininho ativado, não recebe as atualizações. Então já ativa o sininho e até a próxima.